Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, e sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia nele para sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é bem mais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorquiadores. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Sim, reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões e festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma da violência deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitamente. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário. Eles tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausente de mim. Acorda e desperta para fazer justiça para minha causa, Deus meu e meu Senhor. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Atos capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho-me conduzido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus a diferiste, parede caiada. Tu te sentas para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda bater-me. Os que estavam perto disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, pois está escrito: não falarás mal do príncipe do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus,
e exclamou no sinédrio: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Havendo ele dito isso, levantou-se uma dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus dizem não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se grande gritaria, e levantando-se alguns dos escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem. E se um espírito lhe falou, ou um anjo? E havendo grande dissensão, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer o destacamento para que o tirassem do meio deles e o levassem ao quartel. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tem ânimo, pois do modo como deste solene testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim é necessário que também testemunhes em Roma. Quando amanheceu, os judeus fizeram a conspiração e se puseram sob maldição, dizendo que não comeriam e nem beberiam, até que matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Conjuramo-nos sob maldição a nada provarmos até que matemos Paulo. Agora, pois, vós com o sinédrio, informai ao comandante que o faça descer até vós, como se estivesses para investigar mais acuradamente as coisas a seu respeito. E nós, antes que ele se aproxime, estaremos prontos para eliminá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca da cilada, entrou no quartel e avisou Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva esse rapaz ao comandante, pois tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo, chamando-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, que tem algo para dizer-te. E o comandante, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou: O que tens para comunicar-me? Disse ele: Os judeus combinaram pedir-te que amanhã faças descer Paulo ao sinédrio, como se fossem inquirir mais acuradamente algo a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir por eles, porque mais de 40 homens dentre eles estão de emboscada contra ele, os quais se obrigaram, sob maldição, a não comer nem beber, até que o tenham matado. E agora estão prontos, esperando a ti uma promessa. O comandante, pois, despediu o rapaz, ordenando-lhe: Não digas a ninguém que me informastes essas coisas. Chamando a si 2 dos centuriões, disse: Aprontai para a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E mandou também aparelhar montarias para fazer Paulo montar e levá-lo com segurança ao governador Félix. E escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com destacamento, o resgatei ao saber que ele era romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, fiz-o descer ao sinédrio deles, e achei ser ele acusado sobre questões da lei deles, não havendo, porém, nenhuma acusação que justificasse morte ou prisão. Sendo-me informado de que haveria uma conspiração contra o homem, enviei-o a ti sem demora, intimando também os acusadores a dizer diante de ti o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e o conduziram de noite até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para o quartel, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele,
os quais, chegando a Cesareia e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. E quando soube que ele era da Cilícia, disse: Ouviste-ei na íntegra, quando chegarem também os teus acusadores, e mandou que fosse detido no pretório de Herodes.